Simbora então falar sobre lei complementar número 17/97. Nada mais é que o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. Esta lei que cai no concurso da DASA, cai no concurso para a Procuradoria, Tribunal de Contas. É uma lei extremamente cobrada e é uma lei então muito interessante e tem alguns assuntos aos quais eu quero abordar. Tá bom? Então eu estou aqui com vocês, estou aqui com a outra câmera também e com isso a gente vai fazer aqui uma interação e ao final termos uma aula à altura dos desafios. Simbora! Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar sequência no nosso curso, estamos com uma missão muito especial, estamos com uma missão que pode ter certeza de uma coisa, é uma missão que fará de você um campeão. Por quê? Quando você estuda assuntos tão específicos quanto a esse, quando então sair o nosso edital, até as demais pessoas, né, no caso, buscarem estas informações, já será tarde. E você não. Você como se antecipou, você como buscou, como insistiu, certamente você está um passo à frente. Olha, eu nunca disse que essa norma seria fácil. Mas eu disse que ela poderá se tornar fácil se você seguir aquelas dicas que eu tenho dado para vocês. Olha, cuidado, faça o resumo, primeiro conheça todo o conteúdo da norma, primeiro busque as ideias que estão na norma e depois que você assim o fizer, aí sim você poderá avançar nesse sentido que é para, né? Fez então a identificação das ideias, faça o resumo e depois realize questões. Tá bom? Então, feito isso, dada esta dica, eu apenas quero ratificar com vocês aqui o meu interesse de sempre estar perto. Podem me procurar então para falar no fórum ou ainda lá nas redes sociais. Estou em todas elas, @professor Eduardo Galante. Beleza? Um grande abraço e simbora então falar de Lei 17. Gente, o que é esta Lei 17? Nada mais é que o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Eu tenho falado isso ao longo do nosso curso, mas nunca é demais falar. Olha, imagina uma cidade crescendo, se desenvolvendo, sem que tenha um ordenamento. Gente, era o caos. O caos, é o caos, eu não tenho outra palavra para te falar isso. Então, o plano diretor, ele tem diversos objetivos. Um deles é justamente isso. Então, é fazer com que a cidade cresça ordenadamente, proporcione bem-estar, proporcione equilíbrio ambiental, né? E promova o desenvolvimento de maneira sustentável e responsável. Então, o plano diretor de ordenamento tem esta proposta, tem esses objetivos. Bem, nós já falamos sobre vários assuntos aí deste plano diretor. Chegou o momento de falarmos sobre o Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. Então, nós até fizemos menção sobre este sistema na aula anterior, mas eu não fiz com o devido grau de profundidade, né, de aprofundamento aqui dos assuntos. O que eu farei agora? Então, para que você possa melhor aqui entender, eu quero falar agora sobre o Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. Nesse caso, tá? Vamos lá. Gente, o Sistema, então, de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. A primeira coisa que eu preciso fazer é identificar quem faz parte deste sistema. Porque a palavra sistema, ela remete a justamente isso. Ou seja, existem então, né, variáveis ali que estão interligadas formando esse sistema. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, quem faz parte do sistema de planejamento territorial e urbano do Distrito Federal? Primeiro, o primeiro órgão, o Conselho Permanente de Planejamento, então, Territorial e Urbano do Distrito Federal, o CONPLAN, tá? Ele, inclusive, é o órgão superior aí do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, e nós tivemos uma banca que perguntou justamente isso. Qual era o órgão, então, superior do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano
tá? Do Distrito Federal. Agora você já sabe. Então, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, o CONPLAN, faz parte do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal e, mais do que isso, é o seu órgão superior. E ainda, faz parte ainda aí do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano a Secretaria de Obras. Então é importante isso também, que inclusive é o órgão central do sistema, o Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, que é chamado o IPDF, é o órgão executivo do sistema, os órgãos e entidades ali do Poder Executivo associados direta ou indiretamente ao ordenamento territorial e urbano. No caso, eles exercem a função de órgãos setoriais, além das administrações regionais como órgãos locais. Gente, cuidado com isso aqui. Eu vi uma questão de prova que a banca justamente perguntou isso, tá? A banca perguntou. Então ela pediu para que você fizesse uma associação. Do lado esquerdo ela colocou os órgãos, do lado direito ela colocou a função destes órgãos dentro do sistema. Então, por exemplo, nós temos aí o órgão superior, o órgão central, o órgão executivo, os órgãos setoriais e os órgãos locais. E pediu para que você associasse. Aí ela faz a seguinte pergunta: as administrações regionais são órgãos, né? No caso setoriais, é um órgão executivo? É um órgão central? É um órgão gestor? Não, é um órgão local. Por isso é que eu preciso que você dê muita atenção e, evidentemente, cuide disso aí, porque já foi questão de prova e por isso mesmo merece a nossa atenção. E mais, o conselho, gente, o conselho, deixa eu marcar isso aqui para você. O Conselho de Planejamento, então, Territorial e Urbano do Distrito Federal, o CONPLAN. O que nós acabamos de aprender sobre o CONPLAN? Né, o CONPLAN. O CONPLAN, ele é o órgão superior, do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. Então, esse conselho, gente, ele é órgão auxiliar da administração, principalmente nas questões envolvendo formulação, acompanhamento e atualização das diretrizes e dos instrumentos aí de implementação da política e de ordenamento territorial e urbano. Beleza? Então, o mais importante que você tem que saber é que esse conselho, gente, ele tem um papel preponderante. Em que contexto, professor? Na implementação de política, né, da política de ordenamento territorial e urbano. E mais, a função de secretaria executiva, ali no caso do CONPLAN. Então, o CONPLAN tem uma secretaria executiva. Nesse caso, essa secretaria, ela será exercida pelo IDPE, né, pelo IPDF, que é pelo Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. Olha, gente, o CONPLAN, ele, no caso, ele é subsidiado pelas chamadas câmaras técnicas. Isso porque as câmaras técnicas, elas ajudam ao CONPLAN, possivelmente, a tratar daqueles assuntos que são extremamente específicos, extremamente assim, né? São aqueles assuntos que são muito específicos e que por isso mesmo precisa de pessoal bem específico para que se possa então ajudar nesse sentido. Portanto, a CONPLAN, ela será, nesse caso, o CONPLAN, ele vai ser subsidiado então por estas câmaras técnicas em respeito ali, né, e vai tratar especificamente sobre os assuntos que são específicos e que dizem respeito ali ao uso e ocupação territorial. Então eu tenho uma situação muito específica sobre o uso e ocupação territorial, né? Nesse caso, eu então peço ali, né, o CONPLAN vai contar com a ajuda das câmaras técnicas, porque elas são câmaras especializadas e certamente terão melhores condições para ajudar o conselho naquela situação. Esse é o papel, então, das câmaras técnicas. E ainda, quais são as principais competências do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano? Isso não quer dizer que sejam as únicas, né? Então, nós sabemos que o Conselho, gente, ele possui
diversas atribuições. Mas é claro que aqui eu quero falar sobre aquelas que estão positivadas na nossa norma. Eu quero falar sobre aquelas que estão dispostas aqui na nossa norma. A ideia é justamente fazer o seguinte. A ideia é fazer com que estas normas, então, aqui, estas atribuições, sejam, então, entendidas por quê? Banca adora cobrar competência. E eu tenho certeza que não vai ser diferente aqui. Então, quais são as principais atribuições do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal? Isso enquanto órgão superior aqui do CISPLAN. Vamos lá. Primeiro, vai aprovar a política de ordenamento territorial e urbano, vai aprovar no âmbito do Poder Executivo os planos diretores locais e suas respectivas revisões, vai aprovar, tá, a revisão do plano diretor de ordenamento territorial, vai acompanhar e viabilizar a implementação do plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal e dos planos diretores locais. Além disso, vai examinar originariamente questões que dizem respeito ao uso e também à ocupação do solo por parte do Distrito Federal. Professor, então quer dizer que o CONPLAN, como órgão superior do CISPLAN, são estas as suas principais atribuições? São estas as suas principais atribuições. São as únicas? Não, não são as únicas, mas são aquelas que estão positivadas e que por isso mesmo merecem destaque aqui no nosso estudo. Aí, caberá ainda, gente, aí ao Conselho mais algumas atividades, mas eu considero que estas primeiras são as mais importantes. Mas ainda caberá então ao Conselho deliberar, evidentemente quando for provocado, sobre questões relacionadas aí ao uso e à ocupação do solo, dispor sobre forma de condução, discussão e participação popular na elaboração e revisão dos planos diretores locais, além das revisões do plano diretor de ordenamento territorial, vai apreciar em grau de recurso matérias que sejam objeto de análise e deliberação dos conselhos locais de planejamento, vai analisar e deliberar no âmbito, então, ali da competência do Poder Executivo, sobre aqueles casos que são omissos no plano diretor de ordenamento territorial, ok? Tudo isso aí está, então, dentro das competências do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano. E ainda, cabe ainda ao Conselho, gente, analisar e se manifestar sobre as propostas de alteração dos limites, além da criação de novas regiões administrativas. Olha só, isso aqui foi objeto de prova recente. Uma banca perguntou, então, o seguinte, de quem era, né, a responsabilidade de realizar a análise e também, né, de se manifestar sobre a proposta de alteração, então, dos limites ou de criação de novas regiões administrativas. Isso é uma função, então, do Conselho. É uma função, então, do Conselho de Planejamento Territorial Urbano, o CONPLAN, tá bom? Dê uma analisada nesse item 10 aí, é muito importante. Vai examinar, além disso, a compatibilidade entre a execução das políticas setoriais e as diretrizes dos planos territoriais e urbanos, tá? Vai acompanhar a aplicação dos recursos que são destinados ao desenvolvimento territorial e urbano, vai supervisionar, gente, a ação de fiscalização e acompanhamento também da ocupação territorial, além de criar e dissolver as câmaras técnicas. Percebam então que são atribuições muito específicas, são atribuições que você deve fazer uma leitura sistemática. Então, o Conselho é um importante órgão dentro do nosso plano diretor de ordenamento territorial. Então, é um órgão que você não pode desprezar as suas respectivas competências. Você tem que ter muita atenção em relação a elas. Caberá ainda ao CONPLAN elaborar o seu regimento interno, né, e das câmaras técnicas, mas isso aqui é uma atividade administrativa. Vai opinar sobre os projetos que são encaminhados à Câmara Legislativa do Distrito Federal, além de deliberar sobre o parcelamento do solo urbano, tá? Em casos favoráveis, e se for favorável, vai ser submetido ali ao chefe do Poder Executivo. Esta atribuição é mais uma que eu destaco aí no nosso contexto. Então, deliberar sobre
parcelamento de solo urbano, tá? E depois que deliberar, se concordarem com o parcelamento, então tal projeto deve ser levado à aprovação do senhor chefe do Poder Executivo. Então eu dou destaque também nesse nosso inciso, ok? Não esqueçam disso. Além disso, quem é que vai presidir o Complan? Gente, olha, o conselho, gente, o Complan, ele é presidido pelo senhor governador do Distrito Federal. A sua composição, ela é definida em lei específica. E mais, para a nossa prova, o que é mais importante, o que você não pode esquecer, o Complan será presidido pelo senhor governador do Distrito Federal. Quando é que o Complan se reúne, gente? Olha, o Complan, ele se reúne com o Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal, com o Conselho de Habitação e Saneamento e com outros conselhos do Distrito Federal, isso quando for necessário. E aí, evidentemente, lá vai haver a deliberação sobre os assuntos pelos quais, então, justificaram ali aquela reunião. Portanto, viram aí que o Complan pode se reunir com outros conselhos do Distrito Federal. Os conselhos locais de planejamento territorial e urbano é mais conhecido como CLP, tá? Então os conselhos locais de planejamento territorial e urbano, né, que no caso toda a região tem, porque são criados um para cada região administrativa do Distrito Federal. Tais conselhos são órgãos auxiliares da administração, principalmente nas questões envolvendo discussões, análise e acompanhamento no que diz respeito, então, aí, a planejamento territorial. Para a nossa prova, o mais interessante é que você guarde esta ideia, que os conselhos locais, então, de planejamento territorial e urbano, então, são criados, eles existem em todas as regiões administrativas do Distrito Federal e eles ajudam, então, no planejamento territorial urbano de acordo com a região administrativa. Beleza? E mais, a composição e a competência no caso dos conselhos. Como que fica? Gente, nesse caso, a composição e a competência específica dos conselhos, elas são, então, no caso ali, objeto de uma lei específica. Tem uma lei específica que diz como vai ser a composição e a competência desses conselhos. Quais, professor? Dos conselhos locais de planejamento territorial e urbano. Beleza? Além disso, nós temos a Secretaria de Obras, e você viu, vamos voltar lá, ó, a Secretaria de Obras, ela é o órgão central, do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. Então ela é o quê? O órgão central, não é isso? Pois é. Então, nesse caso, quais são as principais competências da Secretaria de Obras? Ela é o órgão central do sistema. Ela vai propor a política de ordenamento territorial e urbano, olha a importância da secretaria, além de coordenar as atividades dos órgãos, dos membros do CISPLAN, ok? Principalmente nos assuntos que dizem respeito a ordenamento territorial. Estas são as principais competências, então, da Secretaria de Obras. Na hora da prova, a banca vai tentar te pegar, vai tentar misturar as competências da Secretaria de Obras com as competências do Conselho. E você, como já está aqui comigo, você não será surpreendido por isso. E no caso, e o IF, né, o IFD, né, o IF no caso aqui, né, o IPDF, é o chamado Instituto. Quais são as suas principais competências? Ou, gente, se você quiser facilitar no estudo, o que faz o Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal? Primeiro, ele é um órgão executivo do CISPLAN, tá? Então, ele é um órgão executivo do CISPLAN. E quais são, então, as suas principais atribuições? Vai fornecer subsídios ali ao órgão central do CISPLAN para que ele possa promover a política de ordenamento territorial, vai elaborar, coordenar e propor revisões do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, vai elaborar e coordenar e propor revisões dos planos diretores locais, além de executar em conjunto com outros órgãos a política e as diretrizes de desenvolvimento territorial urbano. É essa a principal atribuição, então, do
no caso do Instituto, tá? Do Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. Além disso, caberá a esse instituto elaborar, apreciar e encaminhar as propostas de alteração, no caso na legislação urbanística e edilícia, também monitorar e fiscalizar o cumprimento das normas no que diz respeito ao ordenamento territorial e urbano, assessorar a Complan, né, o conselho, e prestar o apoio técnico e administrativo, examinar os projetos de parcelamento de solo urbano do Distrito Federal, com vistas depois a ser apreciados pelo Complan, além de acompanhar a elaboração do orçamento anual do Distrito Federal, justamente para que se possa, então, buscar ali a compatibilidade do zoneamento ecológico e econômico. É essa, então, aqui são estas as principais atribuições do Instituto, beleza? Bem, nós vimos então ao longo da nossa aula, vamos fazer aqui uma revisão rapidamente. Então, neste nosso encontro, eu dei início para falar justamente sobre o sistema de planejamento territorial e urbano do Distrito Federal. E aí, então, eu falei, olha, nós vamos falar principalmente sobre a sua composição. Quem é que faz parte deste sistema? Aí nós vimos lá, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, então é um dos seus integrantes, e mais, ele o faz como o quê? Órgão superior. Eu ouso a dizer a você que para a nossa prova, a dica mais importante de todas que eu aqui, no caso, trouxe, é a dica, então, da norma, né, a dica 109. Aí quem mais faz parte aí do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal? A Secretaria de Obras, que no caso é o seu órgão central, o Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, é mais conhecido pela sigla IPDF, no caso é seu órgão executivo, os órgãos e entidades do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que sejam então associados direta ou indiretamente e que tratem do ordenamento territorial e urbano, e as administrações regionais. Então esta dica, eu ouso dizer a vocês, é a preponderante, é a mais importante para a nossa prova. E aí eu dei muito destaque ao Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, pois eu entendo que dos órgãos que compõem, né, o sistema, o Conselho é o que se sobressai. E aí eu trouxe então aí diversas informações, falei para você então que o Conselho cuida especialmente da implementação da política de ordenamento territorial e urbano. Falei ainda que ele tem na sua estrutura, né, as câmaras técnicas. As câmaras técnicas vão ajudá-lo, então vai ajudar o Conselho naqueles temas que são muito específicos, aqueles temas então assim que são bem complexos, e por isso mesmo as câmaras técnicas vão ajudar o Conselho nesse sentido. Aí nós avançamos, eu falei sobre as competências do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano. Aí eu falei ainda sobre as suas competências, dei destaque a duas delas. Então o Conselho tem competência para analisar e manifestar-se sobre as propostas de alteração dos limites ou criação das regiões, né, de novas regiões administrativas, e eu dei destaque a essa competência e dei destaque a uma outra competência que diz respeito ao fato de ser competência do Conselho, então, deliberar sobre o parcelamento do solo urbano e, evidentemente, se for considerado favorável, após deverá submeter, então, esse projeto de parcelamento à aprovação pelo senhor chefe do Poder Executivo. E aí eu falei, quem é o presidente do Complan? Gente, é o senhor governador do Distrito Federal. Isso também é interessante para a nossa prova. Tá? O conselho, ele se reúne com todos os demais conselhos do Distrito Federal, tá? E ainda nós temos os conselhos locais de planejamento territorial e urbano, mais conhecidos como CLP. Toda a região administrativa nós vamos ter um deles. Em toda a região administrativa, nós temos, então, um Conselho Local de Planejamento Territorial e Urbano. E ajuda, então, nesse caso, o Conselho como um todo, no planejamento territorial e urbano. Só que, como ele está lá na região administrativa, fica mais fácil colher essas informações lá e, com isso, subsidiar o nosso Conselho, tá bom? E mais, falei sobre a Secretaria de Obras, falei das suas principais competências,
Falei das competências também do Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. Falei para ter cuidado, porque eles vão tentar te confundir aqui. Eles vão querer te pegar aqui. Vão querer misturar as competências do Conselho com as competências do Instituto. E você, evidentemente, já antenado por tudo que eu falei, não vai cair nisso. Beleza? Então, com isso, nós chegamos ao final de mais um encontro, de mais uma aula gostosa, uma aula técnica. Não se preocupe com o volume de informações, pois o mesmo volume de informações que você está recebendo, todos os demais deverão ter. Só que você, repito, você aceitou o desafio, você aceitou a missão e por isso mesmo você está se antecipando. Gente, pode ter certeza, isso é uma atitude de quem é vencedor, de quem quer vencer. E é o que você quer fazer e eu tenho certeza disso. Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo evento, onde então falarei mais um pouco sobre a Lei Complementar 17/97, nada mais é do que o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, então, do nosso Distrito Federal. Um beijo para vocês, ok? Bem, pessoal, então, essa foi a nossa aula. Eu espero aí que tenha gostado, que tenha contribuído. Falamos então sobre a Lei Complementar 17/97 do Distrito Federal, uma lei top e eu tenho certeza que vai contribuir bastante com o ensino de vocês, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.